Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, a pesquisa que foi divulgada ontem do Datafolha não trouxe apenas um número triste para Bolsonaro quando se fala de eleição. A pesquisa mostrou que o presidente Lula cresceu e poderia ganhar no primeiro turno. Isso abalou tantos alicerces que até o dólar desabou hoje. E a gente sabe por qual motivo. Lula representa o trabalhador. Lula representa a volta de alguém que se interessa pelo trabalhador dentro do Palácio do Planalto. Algo muito diferente com seu Jair Bolsonaro. Mas a pesquisa mostrou, entre outras coisas, que é o seguinte: 73% dos brasileiros dizem que confiam nas urnas eletrônicas. Aliás, essa é uma pergunta que tem sido feita pelos institutos de pesquisa por conta dos ataques que Bolsonaro vem fazendo às urnas eletrônicas que o elegeram 6 vezes. Ele foi eleito pela urna eletrônica 6 vezes. Nenhuma dessas vezes reclamou, nenhuma dessas vezes renunciou, ou nenhuma dessas vezes disse que havia fraude. Fraude só se possivelmente ele perder, porque se ele ganhar, aí não há fraude. Então, os institutos de pesquisa estão perguntando isso, uma coisa que eu acho até inútil perguntar, mas enfim, 73% dos brasileiros dizem confiar, 24% dizem não confiar. Esses 24% entende-se diretamente eleitor de Jair Bolsonaro, influenciado, enganado pelo papo dele de dizer agora que não confia nas urnas eletrônicas, quando foi eleito pela urna eletrônica, inclusive, para presidente do Brasil. Também os eleitores disseram, 56% dizem não confiar em Bolsonaro. 26% dizem confiar às vezes. E 17% disseram sempre confiar. Veja, 17% disseram sempre confiar em Bolsonaro. Esses aqui são aqueles bolsonaristas raiz, que Bolsonaro não peca nem aqui nem na China, está acima do bem e do mal. É um homem enviado por Deus. Esse tipo de gente que nunca falha, nunca erra. Exatamente aquilo que o Bolsonaro sempre diz. Não errei nenhuma. Zero. Errei nenhuma. Pandemia, não errou nada. Inflação nunca é culpa dele. Sempre a culpa é de alguém, é dos outros, mas não é a culpa dele. Desemprego, não, é culpa da pandemia. Aumento da gasolina é culpa da guerra na Ucrânia. Problemas de corrupção, não. O que está acontecendo hoje é reflexo do que aconteceu lá atrás. Ou seja, o camarada não assume responsabilidade nenhuma. Além disso, também, 48% consideram o governo Bolsonaro ruim ou péssimo. E aí 27% disseram que regular e 25% disseram ótimo ou bom. Veja, 17% disseram confiar muito em Bolsonaro. E agora 25% dizem que o governo dele é ótimo. As pessoas moram onde? Hein? Aonde? Na Ilha das Maravilhas? Não, só se for. Alice nos Países da Maravilha. Essa pesquisa do Datafolha, ela foi muito importante e muito impactante, porque além de ser a pesquisa, a maior pesquisa, o maior instituto de pesquisa, reconhecidíssimo no Brasil, com credibilidade, ele é o instituto que fez pesquisa ali, cara a cara, pessoalmente com as pessoas. Por isso, é levado muito em consideração, porque é um reflexo ali mais realista. O Datafolha ouviu 2.556 pessoas ao vivo e em cores. Agora, olha isso, gente. Eu sempre estou denunciando aqui no Critica Brasil a utilização das igrejas como comitê eleitoral de Jair Bolsonaro. Agora, as igrejas estão levando nos cultos vídeos de Bolsonaro para mostrar em telões dentro da igreja, na hora do culto, telões vídeos de Jair Bolsonaro em telões. Aí o Bolsonaro exalta o governo dele, incita as pessoas a terem ódio do PT, conta um monte de mentiras, cita o versículo bíblico de João 8,32, aquele de conhecereis a verdade, enfim, faz a lambança toda para enganar eleitor evangélico, patrocinado pelos pastores evangélicos. Veja, um lugar onde era para estar se adorando, um lugar onde era para estar falando de Jesus, estão falando de Bolsonaro.
estão substituindo a adoração a Cristo Jesus à adoração de um homem, Jair Bolsonaro. As igrejas, inclusive uma delas agora, é uma das igrejas que levou o vídeo, estava lá, inclusive o Bolsonaro compareceu em uma das outras, estava o Tony de Paula, aquele que disse que é na bala, o negócio é na bala, aquele deputado que se paga de pastores, quão distantes de Deus estão, só falam em dinheiro, pastor só fala em eleição, Bolsonaro mente para a população evangélica. Ele não tem compromisso nenhum com o evangelho de Jesus. Não tem compromisso nenhum com o evangelho e mente. Lula já foi presidente do Brasil, governou 8 anos. Nunca perseguiu igreja nenhuma. Ao contrário disso, foi no governo Lula que assinou a liberdade religiosa, onde todo mundo podia cultuar do seu modo, daquilo que você acredita. As igrejas cresceram muito no governo de Lula. Aliás, é preciso que a gente sempre note, quem persegue a igreja é o Bolsonaro, porque com essa retórica de perseguição, de ódio, só dá mau exemplo, só dá mau testemunho. Tem gente que detesta a igreja hoje evangélica por causa do Bolsonaro, do seu falso testemunho. Testemunho esse aguçado por pastores, que nada tem a ver com o evangelho de Jesus. Aí o Bolsonaro, nesse culto, falou sobre liberação do aborto. Sempre é os outros, a liberação do aborto como se fosse uma coisa de Estado. Olha, gente, as pessoas cometem pecados porque são seres humanos. Elas não cometem pecado porque são de esquerda ou são de direita. As pessoas cometem seus erros, assassinatos, pelo caráter que têm. E não por causa que é de esquerda e de direita. Aí ele fala de drogas e tal. Eu sou contra a droga, eu sou contra o aborto, eu sou contra tudo aquilo que normalmente nós evangélicos somos contra. Inclusive sou contra o Bolsonaro, que todo evangélico deveria ser contra Bolsonaro. É um propagador de mentira, é um cara que usa a religião para enganar a população brasileira, com a ajuda desses pastores. Então, olha, aí ele falou, nesses vídeos dele, ele exalta o governo dele, não fala de Jesus, não fala de Deus, porque não conhece. Bolsonaro nunca pregou o evangelho de Cristo. Quando foi que você viu Bolsonaro evangelizando alguém, falando de amor ao próximo, de caridade, das coisas que Jesus falava? Não pode haver realmente, não é, a ligação entre trevas e luz. Minha gente, acorde enquanto é tempo. As igrejas, o Ministério Público precisa verificar isso, porque ele está pedindo voto dentro de igreja, substituindo a adoração a Cristo, é o fogo estranho dentro da igreja evangélico do Brasil. Se na sua igreja está acontecendo isso, veja se isso é de Deus. Substituir o culto por vídeo de Bolsonaro em telão. É um absurdo demais. Critica Brasil, lembre, amanhã tem palestra aqui no Critica Brasil, palestra essa de arremetador com fedetivo queimado. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Todos os sábados, às 16h30, tem palestra especial no Critica Brasil. Beijo para todo mundo, grande abraço. Compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Tchau, pessoal.